Pessoal, como ser prudente num mundo que valoriza a imprudência, correr risco, ser extremamente extrovertido, não medir consequências, falar o que pensa e acabar enrascado? Como que a gente pode fazer isso num mundo que valoriza essas coisas e a gente manter a prudência? Esse é o tema de hoje da nossa lição. Nós vamos estudar a lição de número 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida. Quero convidar você a ficar com a gente, tem muita coisa boa, vai ser muito bom, vai ser muito boa a aula de hoje. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos ver hoje se tem um valeu demais. Fala a palavra manda, eu leio aqui ao vivo, comentário para o seu professor, para a sua classe, para a sua escola, né? E você pode também deixar o valeu demais. Plim, plim, plim. Será que o canal vai tocar o sininho? Se tocar o sininho, você ganha 70% de desconto no curso de professores GBD. Tem dinâmica hoje, tem questões, tem o quadro interativo, tem o raio-x, tem muita coisa boa. Não sai daqui, não sai daí não. Aliás, sai, vai lá, toma um cafezinho e volta, porque é rapidinho, é só rodar a vinheta. Ah, lembrando que o comentário gratuito para todo mundo está no primeiro link da descrição. Roda a vinheta. Este vídeo é patrocinado por todos os membros do canal Boa Semente. A todos vocês, muito obrigado. Então nós já estamos aqui na nossa lição de número 9. Vamos lá, gente, a lição, estamos chegando já ao final do trimestre, né? Pois é, né, irmãos? Estamos deixando já aí a saudade desse trimestre tão abençoado. Lição de número 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida. Bom, texto áureo. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astutícia do tolo é enganar. Provérbios 14:8. Deixa eu botar aqui no texto também, vocês já estão assistindo aí no nosso quadro interativo, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui isso. Texto áureo, né? A sabedoria, vocês estão vendo aí no texto áureo. Muito bem. A verdade aplicada é a seguinte: dependemos do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, reconhecer, deixa eu pegar minha caneta aqui, ok? Reconhecer, né, verificar a necessidade de prudência na vida cristã, saber como ser prudente, né, no dia a dia, ou seja, lições práticas, por isso nós estamos estudando o livro de Provérbios, e ressaltar o valor da prudência. É importante ser prudente, não é importante? Então a gente tem que saber isso. Texto de referência, Provérbios 1, 4 e 5. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Provérbios 7, 2 e 3. E 4. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata os teus dedos, se escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta. E Provérbios 8, 5 e 12. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Vamos então para nossos hinos. Os hinos são 312, 334, 335. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado. Mais uma vez estamos na Tua presença para ministrar, ó Deus, a Tua palavra, aprender, ó Pai, de Ti. Fale conosco através, ó Pai, da instrumentalidade dos Teus filhos, ó Pai, que escrevem essa revista. Pai, nos abençoa e que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos impulsione, nos capacite, Senhor, a entender e a aprender a Tua palavra. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós vamos organizar a nossa aula, né, dessa maneira. Lembrando que o que você vê aqui é o quadro interativo e você recebe aí você que é apoiador toda quinta-feira, recebe, e para você saber como receber é só você clicar aqui no link aqui embaixo. Temos slide, quadro interativo, o e-book também, que vou mostrar aqui também para vocês aqui um pouquinho do nosso e-book também, de cada lição, baseado nas lições da editora Betel, ó, material que você recebe. Outro dia, a lição 7, se eu não me engano, ela foi todinha, né, baseada no e-book, mostrando aqui na tela para vocês. Aqui, ó, por exemplo, tem a dinâmica do tópico 3, rota de decisão prudente, né? Tem várias questões, vários material, muito bom esse e-book. Só ele tem 22 páginas aí, ó, de e-book, tá?
E aí você tem também o slide, tem também o quadro interativo, tem o raio-x da lição, que é aquela parte que eu falei aqui, vou falar aqui com você, aquele texto que eu leio, e também tem aí as perguntas, né, algumas atividades, tá? Isso aqui é para os apoiadores, você pode adquirir sendo apoiador do canal, nesse caso pelo 96517-2154, aqui ó, o telefone da bênção, 96517-2154, telefone aí da bênção para você poder falar com a equipe Boa Semente e dizer: eu quero ser apoiador, eu quero fazer parte desta obra. Bom, a nossa organização é a seguinte: nós vamos para o nosso raio-x, que é onde eu faço o texto, né, de hoje, né? Vou fazer toda a leitura aí do texto de hoje, né? Que no caso está em Provérbios 1, Provérbios 7 e Provérbios 8. E depois a gente vai para falar sobre os tópicos da lição e a gente vai fazer passo a passo. Mesmo que você não tenha o material, que você não seja apoiador, não tenha o seu quadro interativo, só você printar a tela e você no final, depois estudando, vai montar o seu próprio plano de aula. Virtude da prudência, vivendo com prudência, prudente é sábio, atividades e conclusão. Tudo isso na aula de hoje. Fica com a gente, que é benção. O raio-x de hoje está baseado em 3 capítulos, Provérbios 1, Provérbios 7 e Provérbios 8. O primeiro capítulo de Provérbios serve como um prólogo fundamental para toda a obra e estabelece os pilares da sabedoria e o conhecimento segundo a perspectiva divina. O texto apresenta a sabedoria não como um mero acúmulo de informações, mas como um princípio vital que guia o homem em retidão, a justiça e a equidade. As principais temáticas abordadas incluem a importância da instrução, o valor do temor do Senhor como ponto de partida para o saber único e o contraste gritante entre o caminho da sabedoria e o da insensatez. O capítulo também introduz a personificação da sabedoria que clama publicamente, convidando os simples e os insensatos ou imprudentes, como diz a lição aqui, a abandonarem seus erros e abraçarem o conhecimento que leva à vida. Já o capítulo 7 de Provérbios é extraído da tradução Almeida Corrigida Fiel, apresenta uma vívida narrativa sobre os perigos da sedução e da imoralidade sexual. O texto inicia com um apelo paterno para que o filho guarde as palavras e os mandamentos, comparando a pupila dos olhos e a algo que deve ser atado aos dedos e escrito no coração. Em seguida, o capítulo 7 transita para a parábola detalhada onde o jovem imprudente é seduzido por uma mulher adúltera. Os temas centrais são a importância da sabedoria e da prudência como escudos contra a tentação, a natureza enganadora da luxúria e suas consequências devastadoras e a necessidade de vigilância constante contra os caminhos do pecado. E por último, e não menos importante, o capítulo 8 de Provérbios é uma exaltação eloquente à sabedoria, apresentada não como um conceito abstrato, mas como uma personificação divina que clama e convida a humanidade a buscá-la de todo o coração. O tema central é a natureza e o valor inestimável da sabedoria que se revela em todos os aspectos da criação e é essencial para a vida reta e para o favor de Deus. A sabedoria aqui, no capítulo 8, é apresentada como um guia para a justiça, a retidão, a prosperidade duradoura, contrastando com a insensatez e a impiedade. E é por isso que esses 3 capítulos dão base à lição de número 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida, pois retratam conselhos para se evitar a insensatez e a imprudência. Se você gostou desse texto do nosso raio-x, seja apoiador do canal pelo 96517 9651 517 9651 2154 e entre em contato e você recebe na quinta-feira todo esse conteúdo. Vamos pro vídeo. Lembrando para vocês aqui, logo no nosso plano de aula, que você recebe também. Primeira parte do plano de aula é a acolhida, é o momento de você, 5 minutos, receber o aluno, como você está bem, como você está chegando, como você está se sentindo, fique bem, sinta-se bem, você está em casa. Texto áureo, já lemos, tópico 1, a verdade da prudência. Vamos fazer atividades, o semáforo da prudência, eu vou mostrar aqui na aula e no final do resultado. Tópico 2, vivendo com prudência, tem uma atividade, filtro antes de falar. Tópico 3, prudente sábio, e a conclusão, a rota prudente e oração. Ok.
Vamos aí a nosso raio-x. Voltamos aí então do raio-x e já estamos aqui na nossa lição. Pessoal, essa lição de hoje, ela fala sobre a prudência, né? O que é ser prudente, como andar na prudência, qual a importância, né, da prudência. Isso é muito importante. Aqui na abertura eu coloco logo assim, ó. Qual área da vida está pedindo menos impulso e mais discernimento? Uma pergunta de abertura para você ali abrir a sua aula, né? Porque às vezes nós agimos com impulso, falamos com impulso. Pergunte à sua classe assim, olha, quantas vezes você acabou agindo por impulso, chegou e falou uma coisa que não devia, um comentário que não devia ser feito, até mesmo estava certo, mas foi feito na hora errada, e aí a gente tem que ter prudência, né? Isso é muito importante. O tema hoje é sobre prudência, mas a prudência não só naquilo que a gente fala, prudência em todas as áreas da nossa vida, ok? Todas as áreas da nossa vida precisam de prudência, tá bom? Vamos ver isso aqui hoje, passo a passo, como que isso se dá. Vamos lá, Provérbios, aliás, o texto está na nossa introdução. Nesta lição veremos a importância da prudência na vida cristã. Ser prudente tem a ver com a avaliação de situações que surgem em nossa vida à luz das Escrituras, sempre de acordo com o conselho de Deus. Somente assim poderemos tomar decisões acertadas que não nos põem em risco. 3. O ato de ser fiador de desconhecidos, estudamos isso, Provérbios 6:1-3, por exemplo, né? A falta de prudência pode levar a emboscadas que nos afastam de Deus. E aí, quais são as áreas, né, que eu posso trazer aqui para vocês que a prudência ela nos guarda? E aí a gente já traz aqui para vocês 4 verdades sobre a prudência que guarda a vida. Primeiro, né? A prudência faz a gente entender... A prudência faz a gente entender o próprio caminho. Está em Provérbios 14:8. O prudente examina a direção, motivos e consequências antes de avançar. Vamos aqui ver na Bíblia também? Aqui, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astutícia dos insensatos é o engano. Então, o primeiro ponto, né, importante é que a prudência faz você conhecer seu próprio caminho. Número 2, reconhece e evita emboscadas. Aqui, ó, olha aqui, ó, Provérbios 22:3. Vamos ler? Provérbios 22:3. Provérbios 22, versículo de número 3. Abriu aí? Achou? Aqui, ó, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acaba sendo enganado. Nós estamos discutindo isso em Raízes, né? No curso, você que está fazendo um curso com a gente, curso de formação bíblica, Raízes, nós estamos estudando também o livro de Provérbios lá. Bom, então, perceber o perigo não é covardia, é sabedoria aplicada. Tem gente que vê o perigo e corre para ele, né? Tá tendo um assalto ali, a pessoa corre. Tá tendo um acidente ali, a pessoa corre. Pessoas têm capacidade de procurar. Tem uma fofoca, ele tá dentro, né? Ou seja, ele depois não sabe por que está na prova, porque está no funil, porque está isso, está aquilo. Por quê? Não é prudente, ele anda onde não deve andar, se mete onde não tem que se meter e acaba caindo em emboscadas. Aqui, ó, viu? Número 3, une conhecimento e bom senso, Provérbios 1:4-5. Esse texto aqui é muito conhecido, Provérbios 1, versículo 4 e versículo 5. Aqui, ó. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, o entendido adquirirá o quê? Conselhos, ok? E o último ponto, caminha com sabedoria, Provérbios 8:12. Tudo isso é que a prudência, né? A prudência faz tudo isso com uma pessoa prudente, né? Prudência é, cadê o versículo? Já esqueci, Provérbios 8:12. Provérbios 8, versículo de número o quê? O versículo de número 12, está aqui, o 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Ok? Então, o Senhor, a sabedoria está junto com a prudência. Então, uma pessoa que é sábia, ela é prudente. Qual é a frase-chave aqui? Prudência é a sabedoria colocando os olhos no caminho antes de mover os pés. Olha que chave pra gente aí. Então, o cristão, ele precisa ser prudente. E no tópico 1, nós vamos ver as áreas que essa prudência se manifesta. Na prudência na vida sexual, prudência na vida conjugal e prudência na vida profissional. Vamos lá? 1.1, prudência na vida sexual. O livro de Provérbios traz alertas. Deixa eu tirar aqui, já caindo os pedaços, já final do trimestre, ela está assim, tanto ser estudada.
Bom, o livro de Provérbios traz alertas importantes quanto à prática sexual. Os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Paulo sabia que um simples passo rumo à moralidade sexual traz consequências eternas. Por isso, disse o Timóteo, foge também do desejo da mocidade, 2 Timóteo 2,22. E também ressaltou que quem pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, 1 Coríntios 6, 15 e 18. Capítulo 6 de 1 Coríntios é um compêndio aí sobre o problema da sexualidade, do desregramento da sexualidade. Deus tem orientações claras para a sexualidade humana, Gênesis 1, 27, e C.S. Lewis descreveu assim, ou casamento com fidelidade total ao parceiro ou abstinência sexual. Isso aqui é muito importante. A gente já traz aqui no 1.1 a relação, então, dos problemas sexuais, A minha prudência. Por que eu preciso ser prudente em relação à questão sexual? Então, 5 guardas para uma sexualidade santa e prudente. Número 1, receba o propósito. Gênesis 1, que está falando no texto, 27 e 28, a sexualidade é um dom divino, deve ser vivida conforme seus limites, Gênesis 1, 27, só para a gente ler, está lá na revista também, mas não custa nada a gente ler aqui. Gênesis 1, versículo de número 27, vamos ler bastante Bíblia hoje, E criou Deus o homem à sua imagem, e Deus criou o homem e a mulher os criou. E Deus abençoou, lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A sexualidade, estão aqui falando assim, crescei e multiplicai, frutificai e multiplicai-vos, a sexualidade, a reprodução não é pecado, o sexo não é pecado. A gente tem que ultrapassar essa visão de dizer que o sexo é pecado, que é uma barreira, que não pode isso, que não pode aquilo. O sexo, ele é uma bênção, ele é divino, ele é santo, quando é feito entre um casal que se ama, sobre pessoas que realmente estabeleceram esse laço conjugal diante dos homens e diante da sociedade. Ali, o sexo é uma bênção de Deus. O sexo não é sujo, o sexo não é pecado, quando é feito dentro dos parâmetros. Então, esse é o propósito de Deus. A sexualidade é um dom divino. Então, a primeira coisa que a gente, às vezes, o inimigo faz é que a gente demonize tudo que é pecado, no sentido de que até o que não é pecado se torna. Então, o sexo, ele é uma bênção, e a gente, talvez, com aquele medo do pecado, começa a demonizar, e aí começa, tudo é pecado, Então, a sexualidade é pecado. E o que é a sexualidade, gente? Isso aqui é muito importante, A sexualidade é um caráter, é uma faceta do ser humano, É uma parte do ser humano. A sexualidade é importante. Então, a mulher, ela pode usar da sua sexualidade, o homem da sua sexualidade, está no cheiro, está no contato, está na roupa, está em ser mulher, está em ser homem, na masculinidade. Tudo isso leva à sexualidade, que visa o quê? A reprodução, ou seja, tendo um relacionamento sexual, geração de filhos, mas não só a reprodução, há também a satisfação sexual, tendo em vista que o sexo, ele libera, a dopamina, ele faz bem, ao seu organismo, alivia o estresse, tem uma série de benefícios científicos que são aprovados pelo sexo. Então, ele não é só reprodução, mas Deus fez isso para o bem do casal, Casais que fazem sexo constantemente têm uma vida mais regrada, mais comedida, mais saudável, mais feliz, mais prazerosa, porque faz parte da vida. Agora, então, você tem que receber isso como um presente. Então, se é um presente, eu tenho que cuidar bem, eu tenho que proteger, eu tenho que buscar proteger a minha sexualidade junto com a minha esposa, e assim vice-versa. Bom, então, primeiro, guarda a sexualidade, prudência, tem que ser prudente em relação à sexualidade. É um presente de Deus e tem que ser guardado, porque assim como a gente guarda um presente que recebe, assim também a gente guarda aquilo que Deus nos dá. Bom, muito bem. 2, guarde os olhos e o coração. Provérbios 4, 23 e Mateus 5, 28 fala sobre o coração, aquele que olha uma mulher com desejo de ter mais pecado com ela, o pecado alimentado na mente prepara escolhas destrutivas. Então, se eu sou prudente, aqui, prudência na vida sexual, se eu sou prudente, eu já evito essas coisas, sabe? Eu ficar olhando, ficar cobiçando, que a Bíblia fala também, não vou ter aqui esse versículo, mas você pode acrescentar a concupiscência da carne, que ela entra justamente pelos olhos. Então, se você alimenta a sua alma com visões negativas, visões pejorativas, visões sexuais, visões que vão fazer mal ao seu espírito, porque você está vendo coisas que não devem ser vistas, o que acontece? O seu coração está sujo. O seu coração estando sujo gera o desejo, e o desejo praticado gera o pecado. Então, na prudência, o que eu faço? Eu evito isso. Eu evito determinadas situações, evito determinados sites, evito determinadas visões,
redes sociais, ambientes, talvez até, por quê? Porque eu estou sendo prudente na vida sexual. Fuja dos desejos desordenados, 2 Timóteo 2,22, que a gente leu aqui, né? Foge as tentações que não se vencem negociando, mas afastando. Você sabe que tem dificuldade com isso, por que você se aproxima? Por que você permite que isso aconteça? Por que você permite que ela se aproxime ou que ele se aproxime, tendo em vista que você percebe que isso vai fazer mal à sua vida espiritual? Prudência, fuja, não corre não. Tem gente que corre pro mal, né? Mas ele tá um varão ali, corre lá, né? A varoa, a ovinha, né? A ovelhinha, corre, não, cuidado. Honre o próprio corpo, e aqui está muito bom, não dá tempo da gente ler, porque se a gente for ler todos os versículos, esse vídeo vai ficar muito grande, mas está aqui a referência, printa aí, 1 Coríntios 6, 15, 18, o corpo pertence ao Senhor e não deve ser entregue à imoralidade. E está falando assim que o corpo aqui pertence a Deus, ele é templo do Espírito Santo, então você tem que honrar, e honrar você não pode entregar o seu corpo a qualquer pessoa. Cultive a fidelidade ou a abstinência, Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado, fora dele o discípulo pratica domínio próprio, ou seja, se não é casado, é pecado. Cultive a fidelidade e a abstinência. Porque você pode perguntar à classe, né? Que limite prático protege sua mente, seu corpo e seus compromissos, né? Eu acho que, assim, não olhar, acho que é o primeiro passo. Não olhar, né? Não ficar ali alimentando isso, porque a concupiscência vem pelos olhos. Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então, aqui, ó, eu fiz a minha, mas você, quando pegar o material, você escolhe qual tipo ou desde que a classe, né, descubra, cada um tem seu método. Eu acho que é não olhar, outro pode achar que é não tocar, enfim, e aí vai. Aí, deixa eu ver, a frase-chave: pureza não é medo do corpo, é honra ao propósito de Deus para o corpo. Isso aqui é muito importante, porque tem gente que, nessa visão da prudência sexual, é melhor, né? Não, então você, às vezes, não explica seu filho, não explica sua filha o que é o sexo, o que é o corpo, para que serve o corpo, para que servem os órgãos sexuais. Não vejo, não posso ver meu corpo. Tem outros que caem nessa dicotomia burra tem uns que se entregam e tem outros que negam completamente. Então negam até mesmo prazer, negam a sexualidade, o homem não pode às vezes ver o corpo da mulher, às vezes tem isso também, são casados, são tudo direitinho, mas não, tem que ser com a luz apagada ali, apaga a luz que não pode me ver, que não sei o que meu corpo é do Senhor. Aí não dá, né? Tem que enfim, né? Entrar naquelas detalhes, não vou entrar em detalhe aqui não, porque tem criança na sala, né? Então a gente não vai. Então você tem que entender que ali é o casal, ali eles vão, o leito ali, ele é santo, então ele tá ali, os dois serem felizes, tá bom? Isso aí. Então, pureza não é medo do corpo, é honra. Você respeita o corpo da esposa, a esposa respeita o seu corpo e os dois são templo do Espírito Santo. Vamos conseguir, senão essa lição vai ficar grande, o pessoal gosta disso, né? 1.2, prudência na vida conjugal. Eita, o homem pode herdar dos pais casa e dinheiro. Olha só que interessante aqui, ó. O homem pode herdar dos pais casa e dinheiro, mas do Senhor vem a esposa prudente. Provérbios 19, 14. Está lá o texto, não precisa a gente ler. Por sua relevância, entendemos que a prudência é necessária e imprescindível na vida de um casal. Temos visto, pela falta de prudência, muitos casamentos fracassarem, né? Alguns cônjuges são levados pelo imediatismo diante das demandas da vida a dois, sem pensar nas alternativas dispensáveis para auxiliar o casal em suas crises. Assim, é imprescindível que ambos os cônjuges tenham prudência e evitem conflitos, Provérbios 8:5, que inclusive podem desencadear um processo direcionado ao adultério. E aqui, deixa eu já ler aqui esse texto que eu acho muito importante, Provérbios, que o texto que a gente está estudando, Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 5, Provérbios 8:5, não é isso? Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, entendei o coração. Aqui o autor está falando o seguinte, que muitas vezes, por uma precipitação, a gente acaba com o casamento. Problemas que podiam ser resolvidos e a gente não resolve, problemas que a gente situações que você não deveria ter tomado determinadas atitudes e acaba tomando. Quando eu faço, né, minhas palestras de casais, trabalho com casais, eu sempre falo uma coisa, assim, porque geralmente, né, quando as pessoas me convidam para uma situação de uma palestra de casal, enfim, a gente sempre orienta os casais, mas eu percebo que muitos já estão no segundo, no terceiro casamento.
E é notório quando a gente começa a ensinar sobre casamentos, o que é a vida a dois, o que é o sexo, sexualidade, a diferença, pecado, o que é pecado, o que não é. As pessoas começam a pensar assim, poxa, talvez se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência eu estaria casada, talvez se eu tivesse tido, sabe, porque você vê que os erros que aquele primeiro casamento cometeu acabam você vendo no segundo casamento também é o mesmo problema. E aí você percebe que talvez se você tivesse tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de jogo de cintura, estava casada até hoje. Mas naquele momento você foi imprudente, chutou o balde, não aceitou determinadas situações que você poderia ter relevado e acabou terminando com um relacionamento que, quem sabe, estaria junto até hoje. E agora você está vivendo um novo relacionamento e está percebendo que aqueles problemas permanecem. Porque talvez não seja nem o outro, talvez seja você. Tá vendo? Isso é uma dicasinha só da palestra. Mas enfim, né? O nome da palestra é Antes de Dizer Não. Né? Antes de Dizer Não. Bom, então, por que eu estou falando dela aqui pra gente? Porque aqui está falando da prudência na vida conjugal. O homem pode herdar dos pais e tal, mas a esposa vem do Senhor. Por sua relevância, entendemos que a prudência é necessária. Temos visto, por falta de prudência, muitos casamentos fracassarem. Porque foi imprudente, comprou uma coisa sem pensar, fez algo que não era para fazer. Por falta de prudência, gente. Por falta de prudência, por falta de conhecimento. E aí, nós vamos lá para o nosso quadro interativo 1.2, 5 atitudes prudentes que protegem o seu casamento. Olha aí, ó. Eu acho interessante que pessoas que só assistem a EBD, ao vídeo da EBD.com aqui, do canal do Boa Semente, baseado na revista Editora Betel Dominical, quando vai dar aula. Primeiro erro que o professor comete, e eu vejo muita gente cometendo, é isso. Ah, não, só vou estudar quando eu vou dar aula. Você é um professor meio que relapso, né? Para dizer menor palavra, assim, meio que relapso. Porque você não deve estudar para ensinar, você deve estudar para viver, para a sua vida, porque você só pode ensinar aquilo que você vive. Então aqui, mesmo que você não vá dar aula, isso é importante para você. 5 atitudes prudentes que protegem o seu casamento. Número 1, escute antes de agir. Aqui, ó, deixa eu aumentar para você não dizer que não está enxergando, ó. Escute antes de agir. É o primeiro fato. Escutar, né? Tiago 1 dizendo, todo homem seja pronto para ouvir. Aí, às vezes você está ali, você está tão preparado para a guerra, para o combate ali no casamento, virou um campo de batalha e você nem escuta. Você só fala, só manda flecha. Você nem está escutando. Às vezes a pessoa falou assim, perdão, aí você está falando. Perdão, você falando. Me desculpa, você está falando. A pessoa já pediu desculpa há um tempão. E sabe o que isso gera? Briga, mágoa, ressentimento. Escuta antes de falar. 2. Converse com a verdade e graça. Efésios 4,15. O casal enfrenta problemas sem ferir a dignidade do outro. Conversar não é discutir, não é brigar, não é, sabe, jogar na cara do outro e pegar aqueles problemas do passado. Bom, isso aqui não é terapia de casal, então não posso perder muito tempo aqui, que senão a gente vai ficar. Mas se você quiser saber mais, procura a gente lá no 96-517-2154. A gente tem umas dicas muito interessantes, umas palestras muito legais, tá? Então converse com a verdade e graça, ou seja, chame atenção em amor, né? E aí tem uma dica importante, nunca confunda a ação da pessoa com quem ela é. Entendeu? Então, às vezes a pessoa teve uma atitude e aí você chama ela por aquele nome. Por exemplo, assim, o homem é teimoso, aquele homem é teimoso, esse dito teimoso. Aí ele está numa prática da teimosia. Ao invés de você falar assim, você é teimoso, a melhor coisa é você dizer, você está tendo um comportamento de teimosia. Eu não gosto da tua teimosia. Eu gosto de você, mas não gosto da sua teimosia. Separar, tá, o que a pessoa faz de quem ela é fundamental para conversar, porque senão passa a ser um campo de acusação. Você é teimoso, você é isso, você é aquilo, você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não faz isso, você não faz aquilo. Sabe? A gente começa a denominar as ações pelas pessoas. E nós não somos o que nós fazemos, nós somos muito mais do que isso. Ele pode ser teimoso, mas é trabalhador, ele pode ser teimoso, mas é um amoroso, é um bom pai, é um bom chefe de família. Essas coisas você tem que relevar. Converse, olha só que coisa bacana, ó. Converse com verdade e graça. Ou seja, não para resolver problema, não para causar mais problema, mas para resolver. Você tem que ter graça, tem que ter amor para fazer isso, tá bom? E aí é bom, né? Evitar as decisões, olha só como é que isso aqui é importante, evite as decisões no calor da ira. Ou seja, não vai discutir também na hora de discutir a relação, conversar, não, está aborrecido, vai falar uma palavra que não era para falar, não foi prudente. A resposta branda, né? Desvia o furor. Provérbios 15:1 aí, ó. Aí, ó. A resposta branda reduz a temperatura e devolve a clareza. Isso é muito importante. Provérbios, capítulo de número 15,
versículo de número 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, o que ela faz? Suscita a ira. Ela bate de frente, aí a pessoa já não aceita. Você é teimoso, aí pronto, acabou ali o problema. É melhor você ter sabedoria, né? Não fazer nada no calor da ira. Proteja a fidelidade. Olha só, seja fiel. Provérbios 5, 18, 19. Cumplicidade e afeto dentro do casamento, nós já falamos sobre isso, né? É o fechamento para a sedução. Não deixa que ela entre, né? Você não vai deixar que ela entre porque você é uma pessoa que está ali, ó, com o seu casamento fechadinho, para não entrar mais ninguém. Provérbios 5, 18, 19. 18, 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, ok? A tua mocidade, a mulher que Deus te deu como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Eita glória, isso aqui é sexualidade, tá vendo? Ó, é isso aí, você tem que proteger sua fidelidade. E aí esse problema, um problema em relação aí à constância do sexo, né? Cada um tem aqueles que deixa eu falar, não, melhor não falar não. Mas a maior parte dos problemas dos casais são justamente a relação do sexo. Ou o homem que quer mais vezes, ou a mulher que quer mais vezes. Tem casos também que a mulher quer mais vezes e o homem está ali meio que paradão, né? Então também tem essa situação. Enfim, o que tem que fazer? Tem que acoplar, tem que ligar, tem que adequar, criar estratégia, proteger, porque essa é uma forma de você não dar espaço para o inimigo entrar na infidelidade conjugal, sendo tanto ela quanto ele. Essa desculpa eles não vão ter, né? Essa desculpa você não vai ter. Ah, não, procurei alguém lá fora. Essa não cola, porque são o homem que é sexualmente satisfeito, a mulher que é sexualmente satisfeita, dificilmente vai procurar algo fora, ou pelo menos não poderá usar isso como uma desculpa. Pensa nisso. Bom, busque conselho, porque isso também não é desculpa, tá bom? Isso também não é desculpa. Tem muitas pessoas que pegam isso aqui para dizer assim, eu fiz isso porque também não tinha aquilo. Eu fiz isso porque também... Ou seja, ele determina as suas ações e suas escolhas baseado na falha do outro, tá bom? Em vez de conversar, em vez de procurar resolver, ou em vez de ver se é um problema de saúde também, que às vezes tudo pode influenciar, tanto a homens quanto a mulheres, ele faz o erro, ela comete o erro e bota a culpa nisso. Também a gente não tem tido relacionamento, você não me procura, etc. Não, isso não justifica. Isso não justifica. Mas isso explica muitos problemas que a gente tem. E se você pode, então, fechar essa porta, fechar essa brecha, para que não haja espaço para o inimigo entrar aí, é melhor você fazer isso. Mas sabendo que isso não justifica, mas você pode também resolver, porque isso também é uma questão de amar o outro, porque muita gente vai pensar, isso não justifica você procurar lá fora e tal, porque aqui a gente tem uma vida bem regrada, mas se você ama, você vai abrir mão e ele também vai abrir mão, e é isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 sobre isso. Eita, tá quase uma terapia de casal, hein? Busque conselhos antes da ruptura. Quanto vai bater? Quanto vale essa aula aí? Quanto vale essa aula aí? Quanto valeu demais aí? Tá te ajudando no casamento? Então deixa eu valeu demais aí, gente. Busque conselho antes da ruptura. Provérbios 15, 22. A ajuda sábia amplia alternativas quando o casal enxerga apenas becos. Então, procure. Tem gente que não faz uma terapia de casal, tem gente que não faz um jantar de casal, tem gente que só deixa para fazer isso, um gabinete pastoral, às vezes não tem dinheiro, a igreja não tem dinheiro, às vezes é caro, faz o gabinete, procura seu pastor, não deixa terminar o relacionamento. Às vezes você vai pro gabinete já quando não tem mais solução, já está decidido a separar. Não, antes disso, isso é manutenção, igual o carro, você não tem que fazer manutenção, casamento também, tudo na vida você tem que fazer manutenção. Então, antes de acabar, você tem que procurar. Por isso tem essa palestra, né? Antes de dizer não. Isso. Vamos lá. Interaja. Qual conversa precisa acontecer em tempo, tom e ambientes mais prudentes? Né? Um exemplo, né? Nunca brigue na frente dos filhos. Isso é muito importante. Nunca brigue na frente dos filhos. Não brigar na frente dos filhos. Não é um lugar, não brigar, né? Na frente dos filhos. Não é prudente, não é bom, não faz bem, nem aos filhos, nem a vocês, né? Isso aqui é você pode botar outros. Bom, frase-chave: no casamento, prudência é tratar a aliança com maior do que a irritação do momento. Ou seja, o casamento de vocês é maior do que tudo que aconteceu. 1.3. Prudência na vida profissional. O cristão deve brilhar neste mundo em trevas. A prudência na vida profissional é uma virtude que funciona como um verdadeiro filtro entre o impulso e a ação, e ela se manifesta no cuidado de pensar antes de falar, na avaliação de ofertas recebidas, na capacidade de dizer não quando algo compromete seus valores. O cristão prudente não é medroso nem acovardado com a atitude profissional. Ele simplesmente escolhe suas amizades, trabalha com sabedoria e cumpre prazo sem prometer o impossível e aguarda a margem financeira para imprevistos. A prudência
não evita todos os problemas, mas garante que quando eles vierem, nós os enfrentaremos de cabeça erguida, com a consciência limpa. Então aqui agora no ponto 3, a tema é o que? A vida profissional. Então, o que acontece? A gente tem que ter prudência na nossa vida profissional. Então, para ter prudência na nossa vida profissional, a gente deve saber dizer não. O texto está falando aqui para a gente. Saber dizer não, não pegar compromisso que você não pode dar conta, não ter uma carga de trabalho estafada que não dê conta da sua família. Também você deve ter uma pessoa regrada pelo que você vai fazer, se você só vai pegar um trabalho que você pode dar conta. Enfim, isso é ser prudente. Aqui é gerenciamento do teu negócio. Você tem que ser prudente, porque se você também comprar coisas ou fazer investimentos maiores do que você tem, você vai quebrar, você vai falir, vai ser dor de cabeça e você vai ser imprudência. Aí eu trouxe aqui 5 marcas de um profissional cristão prudente. E é interessante, né, que ela vai repetindo um pouco, mas é importante, pensar antes de falar, e a gente está vendo que isso é uma regra para tudo na vida. Pensar antes de falar, Provérbios 13:3, a palavra disciplinada preserva relacionamentos e reputação. Então você tem que ter, é isso aí, você não pode falar tudo, porque às vezes é prejudicar teu negócio, você vai sofrer no teu negócio porque você quer falar tudo, quer misturar as estações. Pessoal, tem gente que faz muito isso, né? Mistura tudo, mistura igreja com empresa, com família, tudo uma confusão. Ele vive na igreja como se estivesse na empresa, ele vive na família como se estivesse na igreja, ele vive na empresa como se estivesse na família. Aí vai dar ruim. Gravou isso aí? Gostou, né? Deixa o like e dá o glória. Avalia propostas e valores. Provérbios 14:15, para você não pegar uma obra que você não vai dar conta. Nem toda oportunidade é compatível com a consciência cristã, e às vezes você vai fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus, então deixa quieto, deixa passar. Nem toda oportunidade é bênção, nem toda oportunidade é bênção, nem toda porta é Deus que abre, então cuidado. Às vezes você está achando que é uma porta que Deus abriu e vai te trazer mais problema, mais dor de cabeça, você não está preparado para aquilo, e aí vai dizer que Deus não te abençoou. E aí sabe o que acontece? Você não consegue cumprir os prazos aí, você pegou uma obra maior do que você podia fazer. Provérbios 12:22, não promete o impossível só para parecer eficiente. Então o empregado também fala assim, não dá para fazer. Se você pegar, tem que fazer, porque a palavra do cristão é se ensina ou não. Mas o prudente, o que ele vê? Não, se eu puder fazer, eu vou falar. Se eu não puder, não vou. Bom, então, trabalhe com diligência, ou seja, não seja preguiçoso, né? Provérbios 14:23, prudência não é acomodação. Planeja, executa com responsabilidade, cuida do testemunho, porque é mais importante as pessoas, não o que você faz, mas quem você é. Ou seja, as pessoas vão te conhecer a partir daquilo que você faz. Se você é um profissional caprichoso, quem sabe não vão glorificar a Deus através da sua vida. Isso é muito importante. Só aqui no canal Boa Semente eu vou deixar o aviso de hoje. Eu estou com a camisa, sabe de quem? Authentic Gospel. Eu tenho um recado para você. Eles mandam avisar que fazem entrega para todo o Brasil. E mais, eles trabalham também com quantidades. Você pode comprar aí para sua mocidade, para o seu grupo infantil, para a CIB, sabe? Para o grupo da sua igreja, encomendar. Entre em contato agora. O link está aqui embaixo, tem desconto especial para você. Diz lá que assistiu o canal Boa Semente, Pastor Júlio César, né? Que vai ser importante para isso. Hoje eu estou usando mais uma camisa deles aqui, que eu gostei muito. Uma mensagem. Ele ressuscitou, Marcos 16:6. Ele ressuscitou, Marcos 16:6. Aqui, Authentic. Deixa eu ficar de pé, você vê bem. Authentic Gospel. Aqui, essa é a marca aqui, abençoada. Vai lá. 2. Vivendo com prudência. Vivendo com prudência. Segundo o livro de Provérbios, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem pena. Provérbios 22:3. Avisado referem-se a quem é prudente e se afasta do caminho mau. A prudência também nos leva a falar sem pensar, a pensar antes de agir, a buscar conselho antes de decisões importantes. Ali é não falar sem pensar, tá? É que eu falei errado. A pessoa prudente é corajosa o bastante para dizer não às tentações. Ela espera o tempo certo para todas as coisas e constrói a sua casa sobre a rocha da retidão. Assim, mesmo em meio às tempestades da vida, permanece de pé, com paz no coração, sabendo que seu futuro será abençoado por Deus. Olha que coisa linda, né? Então, viver com prudência é saber a viver, é saber andar, é saber se comportar, é saber entrar e sair. Uma das coisas que o Salomão fez, né, foi na sua vida, lá no comecinho, quando ele é chamado por Deus e recebe a possibilidade de pedir o que ele quer a Deus, ele fala assim: Senhor, eu quero a sabedoria.
Sabedoria para quê? Sabedoria para saber entrar e para saber sair. Olha, eu gravei isso para minha vida, aprendi isso quando eu era jovem, nunca mais esqueci. Sabedoria para saber entrar e saber sair. Não é tão importante você saber sair, é tão importante quanto saber entrar. Tem gente que sabe entrar, mas não sabe sair. Ele entra bem, começa bem, mas sai mal, cria situação, cria problema, aí depois acaba sendo expulso, ele sai e sai sem deixar, né, a possibilidade de voltar. Grave isso para sua vida. O importante não é você como você sai, assim, se você sai ou não, mas o importante é deixar as portas abertas. O importante não é se você sai ou não. O importante é que se você sair, portas têm que ser abertas. Tem gente que fecha a porta. Onde ele passa tem porta fechada. E sabe que é o resultado? Não pode voltar para lugar nenhum. E um homem que faz isso é uma pessoa que é imprudente, não sabe viver. É preciso saber entrar, é preciso saber estar, é preciso também saber sair. É preciso saber entrar, mas também é preciso saber a hora de se retirar, a hora que não dá mais, a hora que não cabe mais. Faça isso antes de estragar a relação, de entornar o caldo. E aí eu tenho 5 práticas, é muita coisa, muito conteúdo, né? Mas eu tenho certeza que teve muita gente que procurou, veio ser apoiador para pegar esse material, que é bênção, está abençoando a vida de muita gente, milhares de pessoas aí no Brasil. Então vamos lá, vamos continuar nessa chamada, nessa pegada aqui. 5 práticas para viver com prudência todos os dias. Sabe o que falta? Falta mesmo é conteúdo da palavra. A gente está precisando de ensino da palavra. É o que a gente busca aqui no canal, a gente prima pela palavra. Não é o que eu penso, que você pensa, não. É o que Deus quer, a Bíblia quer, mas uma leitura correta da Bíblia também. 5 práticas para viver com prudência todos os dias. Primeiro, perceba o perigo. O aviso identifica o mal e acolhe. Não vou ler mais versículo não, gente, por causa do tempo, tá? Mas você printa aí, ó. Perceba o perigo. Tem um perigo, tem que ter o radar, tipo o sensor do Homem-Aranha. Homem-Aranha, tem que ter lá o radar dele lá, né? Deixa eu botar aqui a máscara do Homem-Aranha, você nunca mais esquecer essa aula. Aí você tem que ter o quê? Sabe o quê? Aqui, ó, o radar do Homem-Aranha, sensor do Homem-Aranha. Deixa eu ver se tá vendo. Ganha-se pouco, mas... ganha-se pouco, porque visualização, o YouTube paga mal, gente, aqui. Não tem... Isso aqui a gente tá pobre. Aqui, ó, ganha-se pouco, mas diverte-se muito. O sensor do aranha. Sensor do aranha. O que é o sensor do aranha? É o sensor, o Homem-Aranha, ele tem um sensor que quando... ele tem um perigo lá, ele desperta lá aquele, né? Não sei o que, ele fica, né? Então, o crente tem que ter assim também. Ele tem que ter o sensor dele lá ligado, porque quando vai dar problema, ele, ó, sai, tira o pé, não fala, ok? O Homem-Aranha tem um sensor dele lá. O nosso sensor é o Espírito Santo também. É o Espírito Santo. Percebe o perigo, Provérbios 22, 23. Ó, primeiro, então, o homem é prudente, percebe o perigo. Número 2, ele guarda a boca. Né? Número 3, ele pensa antes de agir. Número 4, ele busca conselho. E número 5, ele vê o tempo certo. Aí, ó, que estudo. Já dá até para você fazer uma doutrina aí na sua igreja aí, ó. Um estudo bíblico aí. Inclusive você que está assistindo a gente aí online, muito obrigado, você que assiste o nosso culto de ensino na Assembleia de Deus Senador Camará. Um abraço a todos os nossos irmãos aí da igreja que me aturam. Qual decisão de oração, informação e conselho antes de receber um sim? Qual decisão precisa de oração, informação, conselho antes de dizer sim? Ou seja, o que você tem que orar antes? Eu acho que tem tudo. Eu vou botar aqui o meu, tá? Você faz o seu aí. O meu é tudo. Porque vai receber um emprego, ninguém pergunta, né? Foi Deus que abriu a porta. Ninguém fala, Senhor, será que foi Deus que abriu a porta para mim? Não, pera aí que eu vou orar. Receber uma proposta de uma encomenda grande. Não, vou pegar, né? Olhudo, vou pegar. É Deus que está me abençoando. Será? Você vai orar? Ora. Eu acho que tudo. Mas tem gente que vai botar assim, trabalho, família, casamento. Tá? Deixa que as pessoas, isso aqui é um momento de interação. Palavra-chave, a prudência não paralisa, ela prepara para o próximo. Por isso que, falando aqui com vocês, né, você pode estar pensando assim, poxa, mas como é que a gente aprende tudo isso? Como é que a gente sabe tudo isso? Como é que a gente vê tudo isso? Como é que a gente tem todo o conteúdo que o pastor Júlio César mostra todo dia pra gente aqui, mostrando aqui, falando, e aí e tá tudo aqui com a gente, como é que é isso, como é que faz, né? E aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil, é só fazer o curso de professores de Escola Bíblica Dominical, que no curso de professores de Escola Bíblica Dominical, o que vai acontecer? Lá no curso de professores, você vai ter todo o material, toda a possibilidade de você crescer, de você ter aí uma vida aí, ó, ser um professor realmente abençoado. Curso, eu estou dando busca aqui já com vocês aqui, curso
Isso, vocês não estão vendo não, deixa eu botar aqui, curso de professor de escola bíblica dominical, pastor Júlio César, que é o primeiro logo que aparece lá, ó, primeiro que aparece, meu Deus, só tô bem na fita aí, ó, é isso aí, ó, você vai lá, ó, 4.9, todo mundo gosta, só um que teve uma avaliaçãozinha aí, ó, negativa, já, mas aí é o pessoal que espertinho, que compra o curso para depois cancelar. Mas tirando isso, ó, o curso é muito bom. Eu mostro aqui na tela, não tem vergonha não. 4.9, quase 5. Por causa de uma pessoa a gente perde a vida. Mas não tem problema não. O curso é bom, faz lá. Você pode também pegar e também meter o pau também, querer de volta. Tem 7 dias para cancelar. Ele é vitalício, você vai receber esse conteúdo quanto você quiser. E além disso tudo, eu ensino você a fazer, sabe o quê? Eu ensino você a preparar seu plano de aula sozinho. E tem mais, hein? Esse valor que você está vendo aqui, não esquenta a cabeça não, porque tem um sorteio lá do Raízes que você pode ganhar 70%, um cupom de 70% olha, do Raízes. Assista aí o Raízes. Obrigado a todos aqueles que estão com a gente no Raízes aí, ó. Estão estudando com a gente. Se você não é aluno, se inscreva logo, é de graça, de grátis. E chegou a hora dos nossos comentários. Você sabe que para fazer os comentários é só falar a palavra manda. E deixa eu ver, esse aqui foi a lição de número 8 e a gente vai ler agora ao vivão com você. Deixa eu ver aqui, ó. Você tem que falar a palavra manda. A palavra-chave é a palavra manda. E aí, se você falar a palavra manda, a gente vai ler aqui o comentário. Se você deixar um valeu demais, vai tocar o sininho. Se tocar o sininho, você ganha 70% de desconto no curso Professores. Se você falar aqui no 9615172154. Vamos ler. Agora, quero saber do ranking. Rio de Janeiro tá na frente, hein? Rio de Janeiro tá dando de lavar em todo mundo. Acho que a maior audiência do canal é Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, não me abandona não. Vamos lá, Goiás, vamos lá. Vamos ver quem vai mandar mais aqui, ó. Vamos ver. Miguel Arcanjo diz assim: manda um alô para Goiânia, assistindo e sempre essas belíssimas aulas. Deus abençoe. Opa, Goiânia. Deixa eu marcar aqui então nosso placar da bênção. Eita, deixa eu botar aqui o placar. Eita, não, aqui não. Essa caneta não. Deixa eu ver aqui. Placar da bênção. Placar vai ser o quê? Goiânia. 1 ponto. Vamos botar um pauzinho que depois a gente vê que soma aí, né? Goiânia já tá em 1. Goiânia 1. Vamos ver. Goiânia começou com Miguel Arcanjo. Ele tá sempre aqui. Toma um coraçãozinho, então. Caxias, Maranhão. Manda um alô. Eita, Maranhão apareceu, gente. Maranhão. 1 ponto. Tá aí. Muito bom. Irmã que falou foi a irmã Esmirni. Oh, que benção. Muito obrigado. Aqui, Carminha Hilário. Ô, irmã Carminha Hilário aí, ó, de Campinas. Manda um alô para os irmãos, professores e alunos do campo de Campinas, AD Madureira, Campinas, São Paulo. Tá aí, ó, eu tô botando pro estado, tá? Não vou botar pra cidade não, senão a gente não chega a uma conclusão, tá? Por isso que a gente tá botando o estado. Bom, então tá aí, irmã Carminha Hilário, um abraço aí, ó. Mandando aí pros professores e alunos, muito bom. E aí, Judásio dos Santos, ele tá falando aqui, ó, manda um alô para Debrais Osasco, Jardim das Bandeiras, pastor Ricardo e pastor Elisângela, ótima lição maravilhosa, Deus abençoe, pastor. Quem senta para aprender amanhã terá o apito para ensinar. Que Deus abençoe sua vida e todos os seguidores do canal Boa Semente. Muito obrigado. E aqui quem é? Osasco, São Paulo. Então, gente, São Paulo aqui já tem 1 ponto, 2 pontos. Eita, São Paulo tá na frente. Vamos ver. Acabou aqui. Não, tem mais um. Nelma Pauli. A paz do Senhor, pastor. Manda um alô para de Piraí, amo os seus estudos. Piraí é Rio de Janeiro, não é? É ou não, irmã? É Rio de Janeiro, é RJ, Barra do Piraí. Se não for, me corrige, tá? Essa irmã tá sempre falando aqui, ó. A irmã Nelma Paula, inclusive, ela manda, valeu demais de vez em quando aí. Deus abençoe. Amo os seus estudos, tá aí, Deus abençoe. Piraí. Bom, último, Marineide, Marilza, aqui não tem como aumentar, então, Marilza, não, gente, Marilza Antes de Melo, cada nome difícil, só para me pegar. Manda um abraço para Adebrais, Vila de São Paulo. Gente, São Paulo ganhou, gente, Rio de Janeiro. Alô, meu Rio, cadê o Rio? Meu Deus do céu, cadê, gente? Onde estava escrevendo também, que eu já perdi. Eita, gente, perdi onde estava escrevendo. Ah, tá aqui. E São Paulo mais 1. Então, opa, tô imaginando isso errado aqui também. Tá roubando aí para São Paulo aí. Ele fez 2 e agora fez 3. São Paulo 3. Gente, deixa eu ver aqui o placar então, ó. Então, deixa eu botar aqui o placar geral. Rio de Janeiro, então tá empatado, né? Tá empatado não. Rio de Janeiro ganhou já
2 vezes final. Aqui é o resultado final. São Paulo ganhou uma. SP ganhou uma vez, tá bom? Então é isso aí. Então é isso aí. RJ ganhou 2, São Paulo ganhou uma. Muito bem. Hoje São Paulo aí fez 3 cidades de São Paulo. Muito obrigado aí pela audiência qualificada que vocês estão dando aí pra gente. Agora vamos ver se eu vou chorar ou se eu vou rir, né? Agora chegou o momento do chora ou do rir, que é o momento da gente ver o quê? Valeu demais. Será que teve valeu demais? O que você acha? Aqui tem muitos comentários, tá, gente? Eu respondo tudo que eu mando. Se você não falar a palavra manda, eu não posso ler aqui, porque senão é muito comentário. Se falar a palavra, eu consigo achar. Então, vocês estão vendo os comentários da lição 8, foi muito bem comentada. Mas eu quero saber agora se tem valeu demais. Vou clicar aqui. Ah, meu Deus, não teve um valeu demais. Não teve valeu demais. Fazer o quê? Ninguém deixou um valeu demais, gente. Tô pobre. Tô pobre não, irmão. Tô cheio da graça de Deus. Deus é fiel, que mantém esse canal abençoado e para abençoar vidas, tá bom, irmão? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E voltamos para nosso vídeo. 2. Vivendo com prudência. Já viu. 2.1. Prudência nas escolhas. Fazer escolha nem sempre é fácil. É verdade, porque algumas delas incluem abrir mão de nossos princípios e valores. Um dinheirinho aqui, uma propina ali, uma paradinha por fora. Todavia, a prudência nos ajuda em momentos assim. Uma vez que... E é interessante, deixa eu parar aqui e falar, porque se você for uma pessoa íntegra, você não vai caber em determinados espaços. Grave isso. Se você for uma pessoa íntegra, talvez em determinados espaços você não caiba. E aí você se pergunta, por que eu não consigo entrar ali? Porque não te querem ali. E por que não te querem ali? Porque você é contrário a todas as coisas que fazem ali. Tem um dinheiro que rola, tem uma escalinha mais leve, tem um favorecimento e sabe que você é contra. E se você não fizer, o que vai acontecer? Ou você vai quebrar o esquema, ou você vai ser mal visto, ou eles vão te colocar para fora. Então, eles não vão deixar nem você entrar para você não saber. Então, por isso, nem todo lugar te cabe, fica ligado. Então, você tem que ter o quê? Prudência. Prudência nas escolhas. De fato, devemos ser prudentes e não acreditar que todos os caminhos levam a Deus, porque alguns deles parecem direitos, mas o caminho, de novo, Provérbios 14:2, né? Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu final é caminho de morte. É isso aí, então você tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado, nem tudo que você vai está fazendo ali vai levar a Deus, nem todo o comércio, nem toda a chamada, nem toda a porta é Deus que abre, nem toda a possibilidade foi Deus que criou. É preciso discernimento, então você tem que ter prudência. Isso vai dar problema? O que vai acontecer? Porque tem gente que só olha agora, mas tem que olhar também pro futuro, tem que olhar para frente, tem que olhar o que está vindo por aí. Não, agora tá bênção. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim, ou seja, lá na frente, é caminho de morte. E às vezes a situação está aqui sendo colocada para você, você está abraçando, mas você não sabe que lá na frente vai dar problema. Tem que perguntar, tem que ver. E se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? E se eu fizer aquilo, o que vai acontecer amanhã? Você tem que ver isso. Então tem que ser prudente. Prudente na escolha. Prudência também, sabe em quê? Prudência no falar, não é isso? Prudência no falar. Cadê? Prudência no pensar. Já falei, né? Prudência nas escolhas. Vivendo com prudência. Gente, 2.1, prudência nas escolhas. 5 perguntas antes de tomar uma decisão. Isto concorda com a palavra? Pergunta número 2, quais são as consequências? Pergunta número 3, estou abandonando um princípio meu? Porque às vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa, vender um produto que não funciona, mas você está lá vendendo produto, sabe que não vale nada, a primeira vez que você lava a camisa, ela esgaça toda, mas você está vendendo, não, isso aqui é uma benção, hein? Então você tem abrindo mão dos seus valores. Qual o valor? A verdade é um valor, você está abrindo mão, vai perder a salvação por causa disso, por causa de um trabalho. Vai trocar aquilo que é eterno porque é passageiro? Cuidado. Ouvir conselhos maduros, isso é muito importante. Pessoas que sabem mais, que viveram mais, que têm experiência, que passaram por isso. Tá? Ok? E esta escolha honra a Deus, ou seja, aquilo que você vai fazer honra a Deus, tem que pensar, tem que avaliar isso aí. Isso foi no 2.1, que eu já estou atrasado aqui na leitura dos tópicos aqui, né? Prudência nas escolhas. Prudência agora 2.2. Prudência no pensar e falar. Ao analisar nossos pensamentos, é importante porque podem se tornar palavras. Olha que forte. E palavras impensadas tendem a se converter em ofensas. O apóstolo Paulo nos exorta a pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. É necessário refletir e avaliar os nossos pensamentos acerca do outro e de nós mesmos. São adequados e pertinentes. Pois aí reside a prudência. Isso evita que as palavras ríspidas sejam ditas e venham a causar prejuízos para nós mesmos e para os outros, desagradando a Deus. Olha só que interessante, os pensamentos geram coisas.
Uma das coisas que eu aprendi é que pensamento gera coisa. Não são as coisas que geram os pensamentos, mas são os pensamentos que geram as coisas. Assim como são as perguntas, elas são mais importantes que as respostas. Ou seja, aquilo que você pensa é muito importante, aquilo que ocupa a sua mente é muito importante, como você acorda é muito importante. Por isso que eu tenho feito aqui na oração da manhã, eu tenho botado o versículo do dia, meditações bíblicas, afirmações bíblicas diárias aqui, e tem me ajudado muito. Eu faço as minhas orações, eu não só posto vídeo não, gente, eu assisto, eu oro, fico ali, eu creio que tem mudado a minha vida, tem mudado o meu mindset, tem realmente mudado a minha forma de pensar, e ela só pode ser mudada através da palavra. A palavra de Deus é poderosa, então minha mente, ela comanda as coisas, então se a minha mente for saudável, as coisas à minha volta também serão, e aí é preciso que eu tenha prudência para falar, e essa prudência para falar, é preciso, antes de eu pensar em controlar o que eu falo, eu preciso controlar o que eu penso. Anotou aí? Antes de eu botar aqui para você não dizer que eu não tô te dando uma aula abençoada aqui, ó. Antes de controlar o que fala, controle o que pensa. Por quê? O que você fala é consequência do que você pensa. Por isso Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ok? Gostou? Tá gostando? Tá bom a aula, tá bom. Vale um glória a Deus aí? Então vamos lá. 5 filtros para pensamentos e palavras prudentes. Esse aqui é antigo, mas é muito importante. São os filtros da palavra. Antes de você falar, você tem que pensar, é verdadeiro? Efésios 4:25. Não alimente suposições, nem espalhe informações não verificadas. Se você não tem certeza, criatura de Deus, não fala. Se você não sabe, não fala. Não, mas eu estou compartilhando porque eu recebi do meu tio, minha tia, aquela velhinha tá me mandando essas coisas, eu vou compartilhar porque... Não faz isso não, bebê, não faz. Se não é verdadeiro, se você não tem certeza, se você não viu... Não fala. 2, é necessário? A segunda, é necessário falar? Não, que às vezes eu falo assim, eu dou sempre, ele é importante. Aquele irmão é feio. Fulano é feio. Aí você vai falar assim, irmão é feio. É verdade? É verdade, ele é feio. Mas você precisa falar? Não, prudente, não fala, não precisa, ele tem espelho em casa. E mesmo porque você vai perder uma amizade, porque você quer falar, não controla a tua boca, é necessário. 3, é edificante? Vai chamar ele de feio, vai edificar ou vai entristecer ele, vai perder uma amizade, vai ficar chateado com você? É momento certo? Às vezes ele é feio, mas vai ser até bom você dar um toque nele que ele tá feio, mas às vezes na frente dos outros você vai falar assim, você é feio. Você podia chamar no privado, né? Falar que você é feio. E foi pensado diante de Deus. Opa, peraí, que virou aqui outra coisa. Deixa eu ver aqui, meu Deus, saiu. Foi pensado diante de Deus, Colossenses 3:2. Tudo tem reflexão para você, hein? A mente orientada pelo autogoverno, a língua aqui embaixo. Então eu tenho que pensar, meu Deus, é Deus que quer que eu fale isso aí. Se não perder seu tempo, perder uma amizade, né? Que filtro teria impedido a última palavra da qual o Senhor se arrependeu? E aí? Boa pergunta para você aí. Sim, entendi. O Senhor aqui é o Senhor ou Senhora, você perguntando para a classe. Qual filtro teria impedido a última palavra da qual o Senhor... Você se perguntando, né? Você se arrependeu de alguma palavra? Sim. Qual filtro você se arrependeu? Do é verdadeiro? É necessário? É edificante? É o momento certo? Qual você poderia ter agido, poderia ter mudado? 2.3, prudência no ouvir. Ouvir parece algo simples, mas não é, porque demanda dar atenção ao outro e avaliar suas palavras. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu com muita propriedade que devemos ser prontos para ouvir. Tiago 1,19. Ouvir nos faz sensatos e capazes de nos não deixar enganar por palavras enganadoras e pecadoras. Quando nos sujeitamos a ouvir com atenção, aprendemos mais e nos tornamos mais sábios. Sábio. Ok? Olha aí que coisa linda. Então, a gente precisa entender isso. Quando nos sujeitamos a ouvir com atenção, aprendemos mais, né? Aprendemos mais. 4 movimentos de uma escuta prudente. Dê atenção antes de responder. Examine o que foi dito. Quando a pessoa falar, elabore isso, pense nisso, veja se é verdade. Depois você formule a sua resposta a partir do que o outro falou. Tem gente que fala uma coisa, falou A, o outro vai responder B. Não, ele tem que dar a resposta de A. E conforme, sabe, ele vai assim, um fala A, eu já respondo B, aí ele fala A de novo. Você não entendeu? Aí falou A de novo, a outro fala C.
Aí fala A de novo. Você não entendeu, vai falar D. Não, peraí. A, então tem que falar A mais um. A2, A3, não sei, o assunto tem que coadunar, entendeu? E aí, por quê? Mas você só consegue fazer isso se você ouvir o que o outro diz. Então, examine o que foi dito. Incline-se à palavra, porque a palavra é a voz de Deus, e aprenda e cresça, porque às vezes você pode estar errado. Você pode estar errado naquilo que você está falando. E é importante você parar e ouvir, porque é fundamental você parar e ouvir. Por falar em parar e ouvir, é tão importante quanto ver. E é por isso que a gente está usando o óculos aqui da Léo Ótica. Esse óculos aqui é um óculos, o que você acha aqui? Ó? Maneirão, hein? Esse é top, antirreflexivo. Tem reflexo nele porque é muita luz aqui, né? Pretinho aqui, que nem eu sou, tem que ter muita luz. Então aí acaba refletindo um pouco. Mas esse aqui é da Léo Ótica, fica em Bangu, Galeria Taiá. Procura lá, o irmão Léo, tá? Minha ovelha lá, abençoa ele lá que vai abençoar a gente também. Um homem de Deus, tá? Isso. Você tem certeza que você não vai sair de lá sem ser abençoado pelo Léo, tá bom? E aí é importante, porque eu tenho que usar meu óculos, porque é importante ver bem, né? Falar bem, mas muito mais importante do que ver bem, falar bem, é ouvir bem. Por isso que o tópico fala sobre a prudência no ouvir. Muito bem, vamos para o tópico de número 3. O prudente e sábio. Tem muita coisa para a gente ver ainda hoje. A sabedoria é prudente, toda escolha deve ser pensada e avaliada principalmente à luz da palavra de Deus. Vamos lá para o tópico 3, 4 marcas de sabedoria do prudente. Ele vive de modo atento, age com conhecimento, mantém a constância e habita com bons olhos. Quem dera que eu tivesse tempo para trabalhar, esmiuçar isso com você. Se você quiser, comenta aí que fala, eu quero mais um tópico desse aí, eu quero que você faça um vídeo só sobre isso aí, ó. 4 marcas da sabedoria prudente. Vive de modo atento. Lembra daquele radar do Homem-Aranha? Então, o discípulo não caminha como ignorante, mas observa como ele vive. E esse radar é muito importante não só porque ele está fora, mas pelo que está dentro. Como eu me sinto hoje, como eu estou hoje, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, como é que eu estou andando, como é que está o caminho, meu caminho, como está. 2, age com conhecimento. Ou seja, o prudente não transforma impulso em método de decisão. Primeiro eu quero conhecer onde eu estou, o que eu estou fazendo, onde eu vou entrar, o que eu vou produzir ou não vou produzir. E mantém constância. Uma vez que você começa, não termina, a não ser que seja quando você terminar. Isso é muito importante, né? Sabedoria, 4 marcas do prudente. Lar, igreja, trabalho. Aqui, ó. Lar, igreja, trabalho, amizade recebem o mesmo caráter. Ou seja, eu sou constante em tudo que eu faço. No lar, eu tenho uma palavra só. Na igreja, eu sou uma pessoa só. Trabalho por aí. E habita com bons conselhos. Provérbios 8:2. Sabedoria prudente procura orientação e rejeita a arrogância. Tem gente que pensa que sabe tudo. Eu sei tudo. Só Jesus. 3.1, né? Sabedoria é prudente. Toda escolha, preste atenção nisso, toda escolha deve ser pensada e avaliada principalmente à luz da palavra de Deus, porque a cosmovisão cristã não é igual à cosmovisão do mundo. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a lente pela qual nós vemos o mundo. Ou seja, nosso modo de ver é a nossa cosmovisão. Então, nosso modo de ver é um modo de ver cristão. Então eu tenho um olhar cristão sobre as coisas. E esse olhar cristão determina a minha ação, a minha tarefa, o que eu faço, o que eu penso, o que eu ajo, é determinado pelo que eu penso. E isso chama-se cosmovisão. Então, a cosmovisão cristã, ela não é igual à cosmovisão do mundo, porque os nossos valores são diferentes, ok? Então a sabedoria conduz a escolhas pensadas e intencionais, sem nos deixar seduzir pela primeira impressão, como ensina Provérbios 14:5. O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente não vai atrás de atalhos duvidosos, nem troca o eterno pelo momentâneo. Ele pesa as consequências, consulta a palavra e o conselho dos justos e, por fim, escolhe o caminho que honra a Deus. Maravilha, hein? Maravilha. O prudente aí, ó. O que a gente tem para comentar sobre isso? 5 passos da sabedoria antes de escolher. Eita, dá um vídeo inteiro pra gente falar sobre isso, gente. Pena que é só, eu não sei como é que você vai fazer para recortar para dar essa aula no domingo, mas dá muito pano para manga. Ó, 5 passos da sabedoria antes de escolher. Primeiro, desconfie da primeira impressão. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito fácil, vai dar tudo certo, tem um ganho aqui, um lucro de 100 e poucos %. Cuidado, tem alguma coisa errada. 2, consulte a palavra, né? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus está dizendo? Será que a palavra de Deus está mandando fazer? Será que eu não vou perder a salvação fazendo isso aí? Como é que isso me afeta?
Como é que isso me afeta? Como é que isso chega até a mim? Como é que isso faz? Isso é importante, você pensar nisso. 3, pese as consequências. Se eu fizer, vai dar ruim. E se der ruim, como é que eu resolvo? Então é melhor não fazer? Não sei. Toda escolha semeia algo que mais tarde será colhido. Toda escolha que você fizer inclui uma consequência. Mesmo que a escolha seja não fazer nada, também tem uma consequência. Você tem que pesar. Se eu não fizer nada, o que acontece? Se eu fizer, o que acontece? E se eu fizer outra coisa, o que acontece? É causa e efeito. É uma lei que não tem como a gente fugir. Se você fizer algo, vai ter uma consequência. Mesmo não fazendo nada, tem a consequência. Da inação também é uma consequência. E também é uma escolha. Pese as consequências. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Ouça os justos, ou seja, o que os pastores dizem, o que os líderes dizem, o que as pessoas mais sabem. Mas tem que ser pessoa que viva com Deus. Não vai perguntar a qualquer um, não só porque é mais velho, não. Pastor, como é que eu vou saber? Olha para a vida dele. Se ele já fez, se deu bem, se deu certo, é uma pessoa próspera, então ele sabe o caminho. E se é uma pessoa diante de Deus, então você vai consultá-lo. Escolha o que edifica. Se aquilo não te edifica, sai fora. Então, ok? Então, a sabedoria, né? 3.1, a sabedoria do prudente. Gente, tem muita coisa aqui, eu vou passando aqui, tá? E você vai printando aqui. Vai printando aí, aproveita e printa logo aí. 3.2, a prudência livra de perigos. Na jornada da vida, passamos por perigos e por isso é necessário sermos precavidos e prudentes. Provérbios 22:3. Esse cuidado nos auxilia a distinguir as situações escolhendo o que é justo. Davi sabia que o Salomão precisava ser prudente ao enfrentar os desafios de reinar sobre Israel. O Senhor te dê tão somente prudência. Olha o que Davi recebe. O prudente é cauteloso, precavido, é sensato. Não é ser medroso. Não faz nada, não age nada. Tem uma consequência. A gente viu isso também. Prudente não é que ele não faz nada. Ele faz, mas pensa nas consequências. Faz com o quê? Faz levando em conta os seus desafios, sua capacidade, o momento, o tempo, a hora. Ok? O prudente é cauteloso, precavido e sensato. Por isso, consegue evitar riscos desnecessários. Tem gente que sofre porque é imprudente. 5 atitudes que evitam riscos desnecessários. Você está correndo risco desnecessário? Faliu, quebrou, acabou um casamento, não sabe o que fazer, você não sabe mais. Sabe por quê? Às vezes você está vivendo perigosamente. Dangerous! Você é um dangerous! Perigoso, vivendo perigosamente. Eu gosto de perigo. Ele alimenta tudo quanto é rascada, furada, tudo quanto é laço, ele cai, porque ele gosta de ver que no finalzinho Deus vai lá e transforma a maldição em bênção e ele sai do outro lado. Calma, você não precisa viver assim. Está gerando estresse, está gerando o quê? Cortisol na sua vida, está ficando mais adoecido, envelhecido. Uma hora a casa cai. Então, 5 atitudes que evitam riscos desnecessários. Primeiro, reconheça os sinais. Olha aí, reconheça os sinais. Tudo que é errado dá sinal, tudo dá sinal. A pessoa, como é que eu sei que aquela pessoa ali é errada? Porque tem um sinalzinho, aquele marido lá, aquele ali é benção. Aí um dia ele te dá um empurrão, ou então ele grita com você, opa, deu um sinal, não precisa empurrão não, é só gritar, gritou, você é isso, você é aquilo, sua burra, cala a boca, pronto, deu o sinal, tu vai tentar pra quê, serva de Deus? Reconheça os sinais, isso vale para um quanto para outro. Não confunda coragem com imprudência. Não, eu meto as caras mesmo, eu vou, depois eu pergunto, né? Eu abro, depois eu fecho, eu sei que vai dar ruim. O sábio teme e desvia-se do mal. Tá tudo na Bíblia, gente. A Bíblia ensina a viver. A Bíblia é linda, Provérbios é maravilhoso. Prepare-se para os desafios. 1 Crônicas 22:12. Davi pediu prudência. Ou seja, prepare-se, esteja preparado, né? Não, se você vai fazer, tudo na vida requer preparo. Se você não se prepara, não pode fazer nada. Tudo, até para você levantar, para você sair, tudo tem preparo. Até para Deus fazer as coisas tem preparo. Para Jesus morrer na cruz teve preparo. Jesus não chegou num dia e morreu no outro, gente. Deus não fez a terra em um dia só. Tudo na vida requer preparo. Então você vai preparar. Se você não está preparado, por que você vai se meter nessa? Prepare-se para os desafios. Governe os impulsos. Às vezes também está preparado, mas não é o momento. Então, se você não está no momento, vai entrar no despreparado, vai dar problema. E construa sobre a rocha. Isso. Mateus 7, 24, 25. Praticar a palavra não impede a tempestade, mas preserva
a casa. Então, você tem que estar baseado na palavra. De tudo que você vai fazer, a palavra tem que estar ali, ó, baseando. Tudo que você vai fazer tem que estar sentado na palavra. Se não está na palavra, não adianta nada. O prudente é o homem que ouve a palavra. Aqui, ó, Mateus 7, 24, 25. O homem prudente assemelha a lua, aquele que ouve essa palavra, mas construiu a sua casa. Aonde? Na rocha. O imprudente é aquele que construiu na areia. É aquele que não viu nada. É aquele que não viu o sinal, não confundiu coragem com prudência, não viu o sinal. Falou assim, essa aqui é areia, hein? Vai dar ruim. Não, vou construir assim mesmo. Confundiu coragem com... Não, eu sou corajoso, vou construir, ninguém faz, mas eu faço. Tem esse cara assim, né? Ninguém faz, mas eu faço. Não, fulano fez, deu errado. Não, mas você foi com ele, comigo vai dar certo. Eu sou o cara, eu meto as caras mesmo e faço. Prepare-se para os desafios. Não, e aí ele chegou aqui e falou assim, não estou preparado para construir, vou construir aqui mesmo, entendeu? Não tem dinheiro não, cavar na rocha, dá trabalho, não tem dinheiro, não tem furadeira, não tem britadeira, não estou preparado, falta de preparo. Construiu então aonde? Na correria, na pressa, aonde dá menos trabalho? Na areia. Governa os impulsos, às vezes não era tempo de construir, cismou de construiu, não tinha onde construir e não estava na rocha. O que aconteceu? Houses down, a casa caiu, né? A casa caiu, the house is down. Por quê? Porque foi imprudente. Tem muito crente houses down. Comente aí se você conhece um crente houses down, que a casa caiu, tá aí, ó, agora na bancarrota, preso, enjaulado atrás das grades, ou devendo a Maria, Antônio, José, hein? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, hein? Vê comigo, diga comigo. Meu Deus do céu, misericórdia, essa lição aqui vai ser bênção. 3.3, a prudência agrada a Deus. A prudência agrada a Deus. Às vezes nosso falar é porque a gente é arrogante, não viu? Essa semana eu vi uma pessoa falar cada coisa, cada besteira aí, sabe por quê? Porque é tão arrogante, que acha que ele fala, que a pessoa fala, ele falou, está falado, mas naquele dia a gente vai dar conta de todas as palavras ociosas. Pensa nisso. 3.3, a prudência agrada a Deus. Vemos em Lucas 1.7, o que a gente vê em Lucas 1.7? Que a ação do Espírito Santo, o ministério de João Batista resultaria em uma mudança na vida de muitas pessoas. Uma dessas mudanças seria a transformação dos rebeldes ou desobedientes, a prudência do justo, ou a sabedoria do justo. Tal prudência ou sabedoria se expressa em uma vida com retidão para Deus. Um povo que sabe que pertence ao Senhor e, portanto, está interessado e atento para agradá-lo em todas as áreas da vida. O termo prudência na língua grega sugere consideração penetrante que precede a ação, como encontramos no dicionário Vini, ou seja, não se precipita, mas procura, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer e fazer a vontade de Deus. E aqui eu quero falar com vocês sobre o seguinte, né? Antes da gente continuar no tópico 3, deixa eu falar. O nosso livro Raízes da Alma. Tem que fazer o comercial, né? Lembra do pastor Disseu que eu falei? Saudoso pastor Disseu que eu falei na lição passada? Se eu não anunciar, quem vai anunciar? Quem gafanhoto vai anunciar meu livro? Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho do livro que o pessoal não conhece. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o livro. Sou eu mesmo, tá? Que escrevi, tá? Foi outra pessoa não, tá? Não, tem que falar, porque eu já estou na era da fé frustrada. Quando Deus não responde como esperamos, culpa. Tenho vergonha do que eu fiz. Não estou sentindo nada. Me quebraram na igreja. Eu estou cansado de servir. Eu nunca vou ser como ele. Aqui, olha esse. Ninguém entende o que eu passo. Olha aí, ó. Ninguém entende o que eu passo. Misericórdia. Ajuda ele. Me fizeram mal. Eles me fizeram mal. Vale a pena continuar? Então, ó, esse livro aqui foi uma série de vídeos que eu fiz aqui no canal Boa Semente. Olha, falaram que eu não sirvo. Olha aí, eu chorei, gente. Eu chorei quando eu tava gravando esses vídeos. Foram 10 lives que eu fiz aqui. Tem os vídeos aqui, tá? Quem assistiu, diga amém. Tem 10 vídeos aqui, a gente tem o livro. Você pode comprar pela Hotmart. E tá saindo agora, ele juntinho, agora também vou publicar. Ele pode se comprar pela Hotmart, você pode comprar também pela Amazon. Aí a Amazon vem direto dos Estados Unidos aqui. E é tão vendido lá nos Estados Unidos, porque a gráfica é lá nos Estados Unidos também, no Brasil, tá? Mas é tão vendido lá nos Estados Unidos quanto esse aqui, campeão de vendas, o Café com Deus, devocionais aí que a gente tem, todo dia tem um devocional. Se você comprou o Café com Deus, já leu o Café com Deus, também é tema de mensagens minhas aqui também, no canal Boa Semente. Diz aí, eu comprei, tira uma foto, bota lá um comentário no Amazon, me ajuda bastante. E não é pela Amazon, né, que nem o Café com Deus
o Raízes, desculpa, e o Café com Deus, 1 e 2, que a gente já tem, Café 1 e 2, eu tenho que ver como está o Café com Deus 2. E aqui, ó, olha só, Teologia do Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. Ai, Jesus, só bênção, só bênção, só bênção. Quero divulgar aqui para vocês, não deixa de comprar. Você comprando vai ajudar aqui o canal, vai ajudar nosso ministério da palavra. Amém? Agora eu quero 4 razões pelas quais a prudência agrada a Deus. Por que a prudência agrada a Deus? 3.3, estamos fechando, hein? Não vai embora não, que eu tenho atividade ainda para mostrar para vocês. Não vai embora, não está acabando não. Expressa a sabedoria dos justos, Lucas 1,17, tá? Número 2, precede a ação com discernimento. Número 3, cadê a caneta que não está escrevendo, gente? Preserva o temor ao Senhor e mantém o azeite para a espera. Isso aqui é mais forte, isso aqui. O que você acha? Mantém o azeite para a espera. Olha aí, ó. A prudente. Tem azeite? As virgens loucas não têm azeite. Por quê? Porque elas são imprudentes. Mas as prudentes faz o quê? Se prepara, reservou, separou, aí ela pode esperar. Quem não pode esperar é porque não tem azeite. Quem não tem azeite é porque é imprudente. Quem não pode esperar é porque é imprudente. É imprudente porque não tem azeite. Tá vendo? Você tá sentindo como é que uma coisa está ligada à outra? Tô inspirado hoje, hein? Interaja. Que preparação espiritual não pode ser deixada para a última hora? Forte. Que preparação espiritual? Vai, eu não vou dar mais resposta não, tá? Você viu que no começo eu estava colocando. Vou dar sim, eu sou um homem bom. Oração. Não pode deixar para a última hora. Tem que estar sempre manutenindo aquilo ali. Que preparação espiritual, porque a preparação espiritual não pode deixar para a última hora. Eu vou orar no finalzinho lá, Deus vai me abençoar. Não vai. Não vai, porque a oração é um processo. Palavra-chave, a prudência que agrada a Deus vive hoje preparada para encontrar o Senhor amanhã. Vamos corrigir, né? Encontrar amanhã não. Encontrar hoje. Eu estou me corrigindo, eu mesmo me corrigindo aqui, ó. E aí a gente vai, ó, não vai embora não, aqui, ó, semáforo, aqui, atividade que eu falei para vocês lá no começo, tá aqui a atividade, ó. Depois vai para a conclusão. Atividade, ó, eita, quase que eu caio. O semáforo da prudência. É o semáforo, que a gente faz muito na EBD, mas é muito legal, né? É pare, avalie, avance o princípio, tá? Aqui, eu vou usar no e-book aqui, que acho que no e-book tá mais... Cadê meu e-book? Que os apoiadores recebem. Deixa eu ver aqui, tem um semáforo aqui, é melhor pra gente mostrar pra vocês, lá no nosso e-book. Você recebe também, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilão. Rota de decisão, a prudência que agrada a Deus, sinais de alerta, mapa dos riscos. Ah, aqui, ó. Eu sabia. Dinâmica do tópico 1, semáforo da prudência aqui, ó. 1, vermelho, pare, há pecado ou risco evidente. 2, amarelo, reflita, busque conselho, avalie consequência. 3, verde, prossiga, há princípios bíblicos de responsabilidade. Ok? Aqui eu estou dizendo como fazer, mas aqui eu vou mostrar a vocês na tela, né? Por exemplo, uma proposta profissional exige ocultar informação. Pare, avalie ou avance. Pare, avalie ou avance. Ó, você vai ser profissional, mas você vai ter que mentir. Ah, essa camisa é boa. Não, é boa nada. Você vai lavar, vai sair tinta, né? Não é uma havaiana. Solta, tira e desbota. Pare, avalia ou avança. Uma conversa difícil pode restaurar o casamento. E o que você faz? Vermelho, amarelo ou verde? Aqui é vermelho, né? Vermelho, amarelo ou verde? Verde. Ok? Tem que conversar. Uma mensagem recebida provoca resposta imediata de ira. Opa! Vermelho, amarelo ou verde? Aí depende, né? Você que sabe. O que você vai fazer? Eu acho que eu vou avaliar. Às vezes eu caio nessa também, eu fico recebendo umas mensagens aqui, tem gente que faz uns comentários aqui que só Deus, tem um que comentou, tem muito comercial nesse canal, não sabia ele que é o comercial que faz com que, nem sou eu que coloco comercial, quem coloca comercial é o YouTube, e além do mais, é o comercial que faz com que ele assista de graça. Se não tivesse comercial, ele estaria pagando para assistir o vídeo. E tudo aqui no YouTube funciona assim, mas ele mete a língua, aí eu às vezes fico nervoso assim, faço misericórdia, tem que fazer o quê? Avaliar. Às vezes o irmão não tem conhecimento, tem sabedoria, tem que deixar passar. Ou vermelho também, não fala nada, eu tenho que aprender isso aí. Um conselho bíblico confirma uma decisão já examinada. O quê? Avance. Então, vai lá, se Deus está mandando fazer, siga em frente. Siga em frente. Atividade 2. Antes de pronunciar uma frase difícil, faça passar pelos 5 filtros. Marque o que você precisa ser corrigido. Verdadeiro. Tenho certeza
dos fatos, verdadeiro, aí você marca, necessário, precisa ser dito domingo agora, edificante, ajuda a corrigir, o que você faz? Imprime essa folhinha e dá os irmãos e faz aí a atividade, vai ficar muito legal, tá? Muito bom. Oportuno, o tempo e o ambiente são adequados. Gracioso, o tom corresponde ao caráter de Cristo. Aí você vai fazer, vai ser benção aí, ó, faz aí, imprinta. Ou você que já tem um material, você vai receber, consegue imprimir. Mas você pode também, que não é apoiador, imprime e usa na sua classe como uma fichinha e manda eles preencherem. Vai ser muito legal essa atividade. Essa aqui também. Deixa eu apagar aqui, para na hora que os apoiadores receber limpinho, tudo direitinho. Você imprime aí, ó, printa aí também. Você que tá, ó, você imprime e faz essa atividade. Essa dinâmica é sensacional, tá? Vai ser muito abençoadora. Atividade 3. Gente, orar, consultar a palavra, conhecer os fatos, ouvir o conselho, agir no tempo certo. É a mesma coisa, escolha uma decisão real. Essa aqui é pro tópico 3. Deixa eu mostrar. Falar devagar. Essa aqui você usa no tópico 1. Essa você usa no tópico 2. E essa você usa no tópico 3. Cada tópico tem uma atividade bacana para você fazer. Essa aqui, ó, escolha uma decisão real, mas não exponha informações íntimas, percorra a rota e registre uma ação concreta. Rota de decisão prudente. Orar, submeter meus desejos ao Senhor. Aí você vai fazendo tudo direitinho, vai ficar muito bom. Conclusão. Ser prudente revela sabedoria, nos direciona a olhar mais adiante, ouvir com atenção, ter o coração alinhado à palavra de Deus, fazer escolhas sensatas e assim por diante. Certamente a prudência não evita todas as tempestades, mas nos mantém com os pés na rocha, firme, que é Cristo o tempo todo. Aqui tem umas perguntas finais para você, ó. Por que a prudência guarda a vida? Que limites protegem a sexualidade? Como a prudência fortalece casamento e trabalho? O que avaliar antes de escolher? Que filtros devem governar nossa fala? Como a prudência evita perigos e por que a prudência agrada a Deus? Eu ensinei que o cristão depende do Espírito Santo e a palavra para compreender o caminho, fazer escolhas sensatas, evitar perigos e preservar a fé em uma sociedade corrompida. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, um abraço forte e a paz de Cristo.